Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um episódio do canal Pensamento de Cristo. Agradecemos a participação de todos vocês e hoje trataremos de um tema muito importante, a cura espiritual, utilizando-se como base uma passagem que encontra-se no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículos 25 a 34. A cura da mulher com fluxo de sangue. Nós vamos analisar este ensinamento eterno e histórico que se encontra na passagem de Jesus pela terra, para que possamos também fazermos a nossa cura espiritual tão necessária, para que nós possamos alcançar a liberdade que Jesus nos prometeu através do conhecimento da verdade. Então vamos lá. Marcos escreve da seguinte maneira: saindo com ele, uma turba numerosa o seguia e o comprimiam. Era uma cena muito comum, Jesus sendo comprimido pela multidão. Como ele mesmo disse, encontra-se no Evangelho de João, Jesus é a videira verdadeira. É natural que, estando entre tantos necessitados, ele fosse comprimido, porque todos tinham sede de experimentar a sua essência, o vinho novo em odre novo. Quantas vezes nós vemos nas religiões da terra sempre o mais do mesmo. As pessoas prometendo mudanças, mas nos entregam sempre um vinho velho, em recipientes velhos, que não matam, que não saciam a sede do Espírito. Mas a multidão, ávida por uma coisa nova, o que ela faz? Ela, ora eufórica e ora desesperada, espreme o Cristo de Deus, a fim de alcançar através dele milagres e curas para as suas dores imensas da alma. Mas aqueles que possuem relação de intimidade com Jesus, esses não precisam espremê-lo com as suas orações, com as suas petições infindáveis. Esses possuem uma relação de intimidade com Jesus. E só têm essa relação com Ele aqueles que verdadeiramente o amam. Então basta a atitude da fé, basta uma única prece, porque sabe que no momento certo será atendido. E essas pessoas não confundem emocionalidade, euforia e entusiasmo com fé. Sabe que a fé é uma força muito superior a essas expressões de sensações humanas. Mesmo que em volta nada esteja dando certo ou dando certo segundo o nosso ponto de vista, nós temos fé no Senhor e sabemos esperar o tempo certo para alcançarmos uma graça ou uma misericórdia que foi pedida através de uma prece. É uma relação de confiança. E Marcos continua: e uma mulher que estava com fluxo de sangue há 12 anos, que muito havia padecido sob os cuidados de muitos médicos, gastando tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, mas tornando-se ainda pior. Para uma mulher judia, o fluxo de sangue era ainda mais terrível. Estava condenada a jamais ser tocada por nenhum homem. Se tivesse o sonho de se casar,
de ter filhos, este sonho ficaria frustrado dentro do seu coração. A alegria do matrimônio, das relações sexuais, dos filhos, nada disso era para ela. Sonhos íntimos e realizações da cultura do seu povo. Ela tinha notícias, sem poder participar de nenhuma aventura. Carregava pela tradição o título de impura. E no mais, ninguém procura medicina para não ser curado e para gastar todo o seu patrimônio com tratamentos e medicações. Esse não é o motivo que nos faz procurar os médicos, mas essa mulher, por 12 anos, encontrava-se nesta situação. Nós precisamos raciocinar que talvez ela não precisasse sofrer durante 12 anos. Quantas aflições se prolongam em nossas vidas porque nós não sabemos tomar decisões. Se o Evangelho também tem o seu conjunto de parábolas, falando a dimensão poética da alma humana, falando ao nosso gosto literário, as condições que temos de filosofar interiormente, o Evangelho também nos traz uma parte que é toda objetiva. Quando Jesus, utilizando-se verbos imperativos, ele diz: ide e pregai o Evangelho. Se alguém te feriu, perdoa. Ama o teu próximo. Se algo em ti é instrumento de escândalo, corta. Então, muitas das vezes, as aflições se prolongam em nossas vidas porque nos falta a decisão pela fé. O nosso coração ainda é inconstante e não sabe verdadeiramente o que quer. Muitas das vezes se acostuma com o pior da vida pela falta de decisão e de coragem de seguir em frente. Mas essa mulher conseguiu, mesmo esperando 12 anos. E Marcos continua a sua narrativa. Depois de ouvir a respeito de Jesus, enquanto vinha na multidão, por trás tocou sua veste, pois dizia: se tocar apenas na sua veste, serei salva. Aquela mulher ouviu a respeito de Jesus, porque a fama do Cristo se espalhava por toda a Galileia, e percebeu que Jesus não era como os fariseus religiosos. Jesus gostava de gente, não tinha aversão a pessoas, não fazia acepção. Os sinceros podiam chegar em qualquer condição e de qualquer lugar. Jesus não tinha nenhuma pretensão de se colocar como chefe de uma religião ou de explorar a ignorância e a fé inocente do povo. Ele atendia a todos por amor. Jesus curava, inclusive, homens que viviam possessos dentro do cemitério. Então, como ele não iria receber essa mulher aflita com um fluxo de sangue há 12 anos? Quantas das vezes nós deixamos de entrar em contato com as dores do nosso semelhante com um medo infantil de trazer essas dores para nós mesmos? Mas se a nossa fé for segundo Jesus, se a nossa crença estiver alicerçada no poder de Deus e no amor de nosso Pai, é impossível que essa transferência seja feita. Muito pelo contrário, através da caridade, através do amor operante, nós vamos conseguir aliviar os sofrimentos e as dores dos nossos irmãos, porque a nossa fé está assentada sobre
a rocha. E é uma fé capaz de mover montanhas e de nos fazer caminhar sobre as águas. O aflito humilde tem trânsito livre para tocar Jesus. E não apenas tocar as suas vestes, mas tocar os seus pés, os seus cabelos, como as mulheres fizeram. Os homens não conseguiam fazer porque em todos os tempos sempre foram travados emocionalmente, ou porque traziam um duplo sentido em seu coração. Então julgavam Jesus conforme a sua própria índole, mas as mulheres sabiam que em Jesus não havia duplo sentido. O Mestre caminhava e operava tão somente na luz. Ele nunca tiraria proveito de nenhuma delas. A mulher, quando tocou Jesus, era a lâmpada entrando em contato com a usina através do transformador da vontade. Vontade poderosa, vontade inquebrantável, que é capaz de realizar maravilhas, tanto na terra quanto nos céus. E imediatamente secou-se a fonte do seu sangue e soube em seu corpo que estava curada do flagelo. O texto não diz de qual parte do corpo ocorria a hemorragia. Chama apenas essa parte de fonte e demonstra que a luz do Cristo interrompe fluxos de sofrimento. A energia da dor encontra plena consolação em Jesus através da fé. O Cristo devolve a inteireza e a dignidade ao ser, o direito de sonhar plenamente. E não nos enganemos, se havia um fluxo de sangue no corpo, um fluxo de sangue biológico, com certeza havia também um fluxo de sofrimento e de aflição dentro da alma. E ao entrar em contato com Jesus, ela foi curada da alma e, consequentemente, curada também do corpo. Jesus, imediatamente, reconhecendo que havia saído o poder de si mesmo e voltando-se em meio à turba, dizia: quem tocou nas minhas vestes? O Cristo é o doador eterno de toda a humanidade. Dele emana poder para os humildes de coração, porque a humildade é uma virtude capaz de fixar a luz divina. E o poder de Cristo, e é bom que se diga o poder de Cristo, não é dominar, é servir. Poder é sinônimo de amor, verdade e luz. Quem anda em Cristo é fonte jorrando água viva. A pergunta de Jesus, quem tocou nas minhas vestes, equivale a dizer, quem bebeu do meu amor. Quem tiver ouvidos de ouvir, que ouça. E não precisa de nenhuma cerimônia com apresentações formais. Se for simples de espírito, pode tocá-lo à vontade. E se as mãos não alcançarem, o pensamento alcança. Os fariseus, os religiosos de todos os tempos, pediam e pedem sinais, comprovação da fé por meio de milagres. Jesus não é escravo de ninguém. Se alguém dele quiser algo, seja sincero e não faça barganhas. Diziam-lhe os seus discípulos: vês que a turba está te comprimindo e dizes: quem me tocou? Os discípulos não compreenderam. Jesus não tinha dúvidas quanto à cena e quanto à identidade daquela mulher. Era o mesmo Cristo indivisível e eterno, que viu Natanael embaixo de uma figueira sem estar naquela localidade. O mesmo Cristo que descreveu a cena aos seus apóstolos antes dela acontecer, para que eles buscassem um jumentinho em Jerusalém,
a fim de que ele pudesse entrar na cidade. Jesus não tinha esse tipo de dúvidas, a sua visão abarcava e abarca o todo. Jesus queria olhar nos olhos da bem-aventurada. Como é bom ver uma cena de alegria, uma expressão aliviada, um passado redimido e um fluxo renovado pela fé e pelo amor. Não mais o do sangue, não mais o fluxo do sangue, mas o da gratidão. A emoção da dor dava lugar ao espírito da verdadeira adoração, que só pode nascer em um coração agradecido a Deus pela dádiva de existir. Quantas vezes nós procuramos cenas a fim de nos aterrorizarmos através do noticiário, na televisão, no rádio, na internet. Jesus queria olhar os olhos de uma pessoa feliz. Jesus queria contemplar uma boa notícia. Jesus queria ver um ser humano radiante e realizado. O Mestre tem preferência por aquilo que é bom, por aquilo que é belo e por aquilo que constrói no bem, segundo o Espírito da verdade. A mulher, atemorizada e trêmula, sabendo o que lhe havia acontecido, veio, prosternou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. A mulher, ela temia o rigor das sentenças condenatórias. Como te atreves a tocar um homem assim em praça pública que nem é teu marido? Mas diante de Jesus, essas amarras perdem a razão de ser. O ambiente de Jesus não é o da convenção, é o da luz, é o da verdade. Mesmo trêmula, a mulher estava cheia de discernimento, porque já experimentava a diferença entre a doença e a saúde, o dinheiro e a luz, o conhecimento dos homens e a irradiação de Jesus. Quantas vezes, meus irmãos, caminhamos por templos afora neste mundo procurando a mesma religião ou religiões diferentes e não temos um pingo de discernimento na alma. Nós não sabemos a diferença entre luz e treva, entre o poder de Deus e o poder temporal dos homens, entre a saúde e a doença, entre o dinheiro e as riquezas do reino dos céus. Nós somos confusos existenciais. É por isso que nós necessitamos tanto de Jesus, porque esse discernimento que separa o joio do trigo, que faz nos diferenciar a treva e a luz a fim de não sermos enganados, isso só é possível através do amor, da caridade, da justiça segundo o reino de Jesus. Por isso que nós precisamos nos aprofundar nas palavras do Mestre, lendo Mateus, lendo Marcos, lendo Lucas, lendo João, lendo as cartas de Paulo, para que o nosso coração seja fortalecido pela verdade. A mulher, porém, lhe disse. Ele, porém, disse à mulher: Filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e permanece curada do teu flagelo. O Mestre deixa claro que a fé estanca sofrimentos, que o passo seguinte à cura é o da pacificação. A fé estanca sofrimento. A fé faz com que as nossas aflições ganhem um outro significado. Mesmo que o nosso corpo não seja curado imediatamente, mesmo que isso não aconteça, nós vamos aurir energias para suportarmos resignadamente as nossas aflições carnais. Enquanto isso, a nossa alma cresce para Deus. E Jesus diz a ela: vá em paz. Como a paz faz falta
ao mundo. Quantos corações desesperados, ansiosos, que não conseguem descansar na graça de Deus. Então, meus irmãos, que possamos buscar esta paz, não a paz do mundo, mas a paz que nasce no reino das alturas. A paz que traz o brilho de uma consciência que vai se purificando através da vivência do Evangelho. Que essa mulher nos sirva de inspiração, porque ela também é uma dimensão de nós mesmos. E que não tenhamos vergonha das nossas dores, dos nossos fluxos de sofrimento. Que possamos nos mostrar a Jesus, que possamos nos revelar a Ele em espírito e verdade. E Ele, através da sua misericórdia, alcançará com a sua luz e com o seu poder as nossas dores, transformando o fluxo das nossas vidas. Muita paz, muito amor, que Jesus nos abençoe.